eu começo o vídeo de hoje com uma pergunta. Você está surpreso? Você está surpresa com o que viu no final de semana? Eu não. Não tem novidade. O que temos é um campeonato cujos alguns resultados são alterados pela arbitragem. E aqui eu não estou fazendo nenhuma acusação de dolo, de coisa criminosa, nada. Mas quando erros graves acontecem, muitas vezes o curso de uma competição ele é alterado. O que aconteceu ontem no Allianz Parque foi grave. Mais um episódio de tantos ao longo do campeonato, prejudicando todos os times em algum momento. Então, vamos lá, vamos para o nosso resumo da rodada. Tem muita coisa para falar. Sampaoli balançando, Flamengo num período de crise, Cruzeiro fazendo a sua pior atuação no ano, o líder Botafogo que ninguém tira da liderança. Temos muitos assuntos, a grande inauguração da Arena MRV com uma grande vitória do Galo e o Santos mostrando que dá para brigar por alguma coisa, mas é muito difícil. E o Corinthians comprovou no fim de semana a minha tese sobre Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, algo que eu tenho repetido nos meus espaços aqui, sobre qual o foco central que o Corinthians deve buscar daqui para frente. Então vamos lá, o vídeo hoje tem bastante assunto, então você já vem chegando, dando aquele like bonitão, você já vem chegando, se inscrevendo e deixando o sininho das notificações ativadinho, tá bom? Olha, Libertadores, hein? Amanhã tem o Colorado. Colorado tem uma grande vantagem contra o Bolívar, você está vendo na tela aí as cotações. Para mim, vitória do Inter, nova vitória do Inter no confronto, já ganhou na Bolívia, vai ganhar no Beira-Rio amanhã também, com o Beira-Rio cheio, festa linda. É o meu palpite. Você pode conferir os palpites para os jogos da Libertadores meio de semana. Tem o Inter amanhã, tem o Palmeiras na quarta-feira, tem o Fluminense na quinta-feira contra o Olímpia. Enfim, você vai conferindo tudo lá, vendo as probabilidades dessa Libertadores na América desse meio de semana incrível. Então, eu deixo sempre no topo dos comentários, no primeiro comentário, o link que tem as cotações dos jogos. E aí você vai fazer o seu cadastro, vai se divertir muito e vai ajudar bastante o nosso canal, tá bom? Então, link fixado ali no topo dos comentários. Vamos falar primeiro do Flamengo aqui. Vou tentar pegar pela ordem dos jogos da rodada. O Flamengo contra o Inter foi o primeiro jogo da rodada na noite do sábado. E o que a gente viu do Flamengo foi mais do mesmo no ano. Assim como não temos novidades em relação à arbitragem, não temos novidades em relação ao Flamengo da era Sampaoli. Houve uma melhora, isso é muito importante registrar, repetir, frisar, do trabalho anterior do Vitor Pereira? Claro que houve, porque não tinha trabalho. Vamos falar a verdade? O antecessor não deixou qualquer legado no Flamengo. Fez um trabalho pífio, várias eliminações, derrotas feias. Foi um horror a passagem do Vitor Pereira. Foi um equívoco do início ao fim. Então, obviamente que com o Sampaoli você pega a terra arrasada, você faz um pouquinho, já melhora. Até pela qualidade individual que esse time do Flamengo tem. Agora, passados todos esses meses, você não consegue perceber um encaixe de jogo. Você não consegue perceber uma ideia bem pensada, bem tramada, bem executada. Não se vê isso no Flamengo. O que se vê no Flamengo é eventualmente uma individualidade do Arrascaeta, que saiu machucado no comecinho do jogo. É você ver o Luiz Araújo tentar um drible, uma jogada de velocidade em linha de fundo, ele também saiu machucado no primeiro tempo de jogo. É uma tentativa de conexão do Gabigol para o Bruno Henrique, que não vai aparecer sempre, até porque os adversários vão marcá-los, né? Essa é uma jogada que está manjada e nem sempre vai ser possível. É isso. É bola do Wesley na direita para ver se sai alguma coisa, o Ayrton Lucas tentando correr desesperado na esquerda para ver se sai alguma coisa. Não tem funcionamento coletivo o Flamengo. Não tem. E aí fica muito difícil você imaginar que contra um adversário fechado, com proposta defensiva, se você não conseguir uma ideia de jogo clara, balançar essa marcação, jogadas bem treinadas, não vai sair. Por mais que individualmente o Flamengo tenha abundante qualidade. Mas o time é travado. A verdade é que hoje você olha para o Flamengo e você vê um time travado. Você não vê ali um trabalho de futebol nesse Flamengo. Então é decepcionante. A passagem do Sampaoli é decepcionante por tudo que o Sampaoli já mostrou, pelo trabalho brilhante que fez no Santos, essa coisa do time ofensivo. Não rolou. No Flamengo não rolou. E no Flamengo ele não tem o argumento, ele não pode chegar ao microfone e dizer o seguinte: quero reforços, preciso de jogadores. Ele passou o tempo todo no Santos fazendo isso. A passagem dele no Atlético Mineiro foi assim também. No Flamengo ele vai falar o quê? Não tem como. Os caras vão falar: você tá me tirando pra trouxa.
Você tem um baita, você tem o melhor elenco do Brasil nas mãos e você não consegue fazer esse time andar. Esse time ficar a 15 pontos do líder do campeonato, faltando um turno inteiro pela frente, com todo respeito, esse time não conseguir ganhar dos reservas do Internacional dentro do Maracanã, com todo respeito, por mais que esse time tenha chegado à final da Copa do Brasil, mas com todo respeito. E acho que só isso talvez esteja segurando o Sampaoli no cargo. O problema é que no sábado tem um jogo contra o Botafogo, é um rival, é o líder do campeonato. O campeonato pode acabar de vez. Eu acho que na prática já acabou para o Flamengo o campeonato. Mas ele pode acabar de vez com a derrota do sábado. E dependendo do tamanho da derrota, eu não sei como é que fica esse ambiente para o Sampaoli para aguentar até o meio de setembro, até o início das finais da Copa do Brasil. Sinceramente, pode acontecer. Eu vejo o clássico desde que me entendo por gente. E cansei de ver time chegar em pior fase em clássico e sapecar o rival. Pode acontecer, até porque tecnicamente o Flamengo tem um baita de um time. Mas o Flamengo vai ficar... Para tentar alcançar o Botafogo e para ser campeão da Copa do Brasil, o Flamengo vai depender das suas individualidades. Eles precisam estar bem fisicamente e em grandes noites técnicas, porque como conjunto, o trabalho do Sampaoli é muito ruim, mas muito ruim mesmo, sem exagero no termo, sem banalização do termo. É bem ruim, as vaias são muito compreensíveis, porque você tem um time que não funciona e jogadores que individualmente estão abaixo. Então assim, vaiar o Gabigol causa uma divisão na torcida. Eu entendo. Mas eu acho que a vaia ao Gabigol e a outros jogadores, mas pegando o caso do Gabigol, que é o maior ídolo dessa geração do Flamengo e um dos maiores da história do Flamengo, isso é indiscutível, esse papel nunca vai ser tirado do Gabigol, mas eu acho que é mais uma vaia no sentido assim do se liga, sabe? Não é nada especificamente contra o Gabigol, não é que o amor tenha acabado, mas tipo assim... é um grito de socorro. Até o nosso maior ídolo, a gente tá precisando vaiar, porque o time não acorda. Vamos ver se a galera entende a gravidade do problema. Eu acho que é muito isso que significa a vaia que a gente ouviu no último sábado, quando o Gabigol deixou o campo de parte da torcida no Maracanã. Momento bem delicado. Bem delicado, 2023 está sendo, desde 19 para cá, quando o Flamengo deu essa virada de chave, passou a ser, de fato, essa força dominante do futebol brasileiro e sul-americano. De lá pra cá, é disparado o pior ano do Flamengo. E o título da Copa do Brasil, ele vai amenizar isso, mas não vai tirar esse título do ano de 2023, esse rótulo, essa marca muito negativa do ano de 2023. Bom, falando do jogo do Corinthians no sábado, acompanhei um pouco do jogo do Corinthians no sábado. O Corinthians, obviamente, tem o foco aí, nesse momento, na Sul-Americana, até por isso ele não colocou vários titulares em campo na noite do último sábado. Foi uma atuação ruim, individualmente, continua me espantando, sério, assim, continua me assustando. Eu sei que fase ruim, todo centroavante vive uma fase ruim. Todo centroavante tem aquele momento do jejum de gols, tem aquele momento que a bola não tá entrando, o cara tá tentando, o cara faz de tudo e as coisas não dão certo em campo, eu sei disso. Mas a fase do Yuri Alberto, o Yuri Alberto erra praticamente tudo. Você pode fazer pode tirar uma média aí, você vai pegar de cada 10 tentativas do Yuri Alberto, e aí você vai... Eu não estou querendo crucificar ninguém, mas o que eu quero apontar aqui é a gravidade de um quadro em que você tem há meses, você tem na temporada inteira o seu principal centroavante atravessando um momento ruim, fazendo jogos ruins com números baixos, e você não tem uma sombra. O Corinthians não tem no elenco alguém que possa de fato disputar e barrar o Yuri Alberto. Não vai ser o Felipe Augusto, não tem. E aí você vê o Yuri Alberto errando 9 de cada 10 tentativas. Pode englobar tudo. É finalização, é domínio, é arrancada, é passe, engloba tudo. 10 coisas que ele tenta no jogo, a cada 10 ele erra 9. Sabe? É muito difícil. Se você vê dos titulares do sábado, Cássio, Moscardo e Yuri Alberto. O Moscardo foi muito bem de novo. E, inclusive, ele estava até pendurado, e como tem o derby no domingo que vem, ele até acabou substituído um pouquinho antes da hora ali, para não ficar fora do clássico do domingo que vem, em Itaquera. Mas foi um dos melhores jogadores do Corinthians. Enquanto teve fôlego, enquanto foi possível mantê-lo em campo, com aquele risco de tomar o terceiro amarelo, ele estava lá tentando alguma coisa, mas era o único. Porque era um Corinthians sem qualquer ideia, sem qualquer criação, né? Aí tem um pênalti bobo que o Matheus Bidu faz. Aí não tem jeito, o Luxemburgo começa a ter que chamar a cavalaria de qualquer jeito, tentar empurrar o Goiás para trás, consegue um empate. Eu acho que é o seguinte, a situação do Corinthians no campeonato mostra que o elenco é pequeno. Acabei de falar da situação do Yuri Alberto, não tem sombra.
tem um cara quebrando a bola, comprometendo a bola. E desculpa, eu não tenho motivos para perseguir nem o Yuri Alberto, nem por ninguém. Nem o Yuri Alberto, nem ninguém. Mas é um fato. Então o elenco do Corinthians, ele é curtinho, ele tá na conta do chá. Tem o Renato Augusto para resolver. O melhor jogador do time no ano era o Roger Guedes, acabou de ser vendido. O risco no Campeonato Brasileiro me parece alto demais para o Corinthians continuar correndo. Eu entendo a importância da Sul-Americana, a importância financeira, a importância esportiva. O Luxemburgo deixou isso claro, quando ele botou 3 titulares no confronto direto contra o Goiás apenas, porque ele está de olho no Estudiantes na terça-feira, amanhã. Ok, eu acho um risco alto demais para correr. Eu, neste momento, priorizaria, e repito, eu estou dizendo isso em todos os meus espaços, na TNT Esportes, do De Placa, no meu canal do YouTube, nos vídeos que eu faço nas outras redes, em todos os espaços. O Corinthians deveria focar prioritariamente na luta pela permanência na Série A. Faz o que der para fazer na Sul-Americana. O foco tem que ser a Série A. Eu acho que foi um erro, e estou tranquilo para dizer isso, porque não é resultado de obra pronta, né? Comentário de obra pronta, porque eu tenho batido nesta tecla. Eu acho que é um erro você tratar um jogo, da importância do jogo de sábado contra o Goiás, da maneira que o Corinthians tratou. Eu posso estar na contramão da maioria, eu posso pensar diferente da grande maioria da torcida. Paciência, é o meu pensamento. Eu priorizaria o jogo de sábado e não o jogo de amanhã, porque o risco está alto. A rodada poderia ter sido muito pior. É que o Santos não ganhou, é que o Bahia não ganhou. Poderia ter sido bem ruim para o Corinthians. O risco ainda me parece alto demais e o Corinthians não deveria corrê-lo. Aliás, assustadora a entrevista. Não que a gente não soubesse da situação financeira do Corinthians, mas tem todo o debate aí da venda do Murilo, dos valores e tal, e o Alessandro falou sobre a situação financeira do clube, que é muito grave e assusta. O torcedor corintiano tem que ver os seus ativos serem vendidos a qualquer preço, sem que o Corinthians tenha qualquer força para brigar, barganhar, negociar, subir o valor, tentar o lucro maior, porque está vendendo o almoço para pagar o jantar. E aí o Alessandro fala, não vai ser essa gestão que vai pagar tudo, nem a próxima. Caótica a situação do Corinthians, muito triste. E acho que evitar o rebaixamento, se a gente está pensando no futuro do clube, é fundamental. O título do Corinthians em 2023 me desculpe, corintiano mais otimista, que olha para a Sul-Americana e fala, é isso mesmo, tem que focar na Sul-Americana. Me desculpe, eu não penso assim. O título para o Corinthians é não cair, é não levar esse tombo, porque o risco está aí. Ah, tem time pior? Eu acho que tem. Mas não dá para ficar flertando com isso o tempo todo. Não dá para ficar nessa corda bamba o tempo todo porque quer. Porque o Corinthians tem time para pontuar mais no Campeonato Brasileiro. Ele não tem elenco para tentar fazer 2 frentes, como ele está tentando fazer. Acho muito, muito arriscado mesmo. Bom, falar do líder então. Botafogo e Bahia. Botafogo ontem, para muitos, ficou uma sensação de que o Botafogo fez um primeiro tempo ruim. Eu discordo. O Botafogo ele já mostrou ao longo desse campeonato que ele joga de acordo com o que a partida pedir. Ele está pronto para circunstâncias diversas de um jogo. Então, ontem, ele faz um gol com 3 minutos, 3, 4 minutos com o Diego Costa. E aí ele pensa no seguinte, eu não preciso continuar tão agressivo. Eu vou dar a bola para o Bahia e eu vou explorar os meus contra-ataques. O Segovinha hoje é o meu titular na direita, é o cara bom de puxada de contra-ataque. Tem o Vitor Sá que também pode fazer isso do lado esquerdo. Então, ó, fizemos o gol, vamos dar a bola para os caras vão vir, a gente vai sair. Os caras vão vir, a gente vai sair. E o Botafogo teve várias saídas de contra-ataque. E assim o Botafogo administrou o jogo no primeiro tempo. Contra o Internacional, por exemplo, no jogo anterior no Newton Santos, a situação foi completamente diferente. O Botafogo precisava do segundo tempo e com tudo para cima do Inter. E ele foi como um rolo compressor, ele foi avassalador. Ele atropelou o Inter, do Inter não conseguir respirar, porque o jogo pedia isso naquele momento. O jogo de ontem com um gol cedo, ele te condiciona, ele não pede exatamente isso. E foi o que o Botafogo fez. No segundo tempo, o Bahia continuou indo para cima, o Botafogo teve uma troca de passes muito bonita, uma jogada com o Gabriel Pires, um cruzamento, outro gol do Diego Costa. E o Bahia continuou indo, e o Botafogo continuou tendo contra-ataques. Foi no contra-ataque que fez o terceiro, uma jogada maravilhosa do Hugo, depois de uma batida de escanteio do Bahia, uma ligação para o Luiz Henrique, driblou o goleiro 3-0. Esse é o Botafogo. O Botafogo faz o que o jogo pede. O Botafogo está pronto para lidar com circunstâncias de jogo, com desfalques, com mudanças de peça. O Botafogo parece estar pronto para tudo, para todas as adversidades. Gramado ruim, como foi no Mineirão contra o Cruzeiro, uma noite que tecnicamente o time não vai bem, o time segura um empate, traz um 0-0, pega tudo lá atrás, o Adriel socorta todos. Vai ter dia que o Botafogo vai estar envolvendo o adversário,
Vai ter dia que a dificuldade vai estar maior e a defesa vai ter que segurar o rojão, mas é sólido. É muito difícil fazer gol do Botafogo, gente. O que o Peg e o Adrielson sustentam essa defesa, e o Cuesta também, é uma enormidade. O que o Adrielson corta de bola é uma coisa inexplicável, é assustador. O Botafogo em 11 jogos em casa do campeonato, ele ganhou os 11 e só tomou 3 gols. Eu tô me lembrando dos gols, pô, um gol do Coritiba que o Peg estava adiantado, o cara acertou um chute improvável do meio. O gol do Inter agora foi aquela falha do Peg, que ele ficou procurando a bola, um negócio que acontece com qualquer goleiro, mas pô, uma vez a cada 100. É assim que o Botafogo sofre os seus gols, os seus raríssimos gols dentro de casa do Campeonato Brasileiro. Será muito difícil. O Botafogo já tem 51 pontos. O primeiro time a chegar aos 40 foi o Palmeiras ontem no final da rodada e só. E o Botafogo já tem 51. É muito difícil tirar esse título do Botafogo. O Botafogo traz o Diego Costa pontualmente para ser o reserva do Tiquinho, numa emergência, um contrato de 4 meses. O cara claramente não está na melhor forma, no melhor ritmo. Vai lá e guarda 2 gols. O Eduardo faz um campeonato assombroso, assombroso. O Magno Freitas é fundamental nesse meio campo. Falei do Adrielson, falei do Cuesta, os laterais. O Marçal machuca, joga o Hugo, o nível se mantém. Ontem no tio de Plácido, o JP não deixou o nível cair também, do outro lado, na lateral direita. E desculpa, nós não estamos falando de jogadores extra-série, JP, de Plácido, Hugo, o Marçal um pouco melhor do que dos 4 laterais, mas são jogadores ok. E que num coletivo perfeito como esse do Botafogo, que beira a perfeição, eles se potencializam. Tietê ontem não jogou, faz um campeonato fantástico, extremamente regular. Então, cara, é muito merecido o Botafogo estar em primeiro no campeonato, com a vantagem que tem, e provavelmente será campeão brasileiro, e será extremamente merecido. O Botafogo está botando o Campeonato Brasileiro embaixo do braço. E sobre Sul-Americana, eu vou repetir o que tenho dito também, que se assemelha um pouco à situação do Corinthians. Eu falei isso na quinta-feira no De Placa, ou quinta ou sexta-feira, depois do jogo com Defensa e Justiça. Falei, gente, eu entendo quando o Botafogo não coloca tantos titulares assim na Sul-Americana. Ah, mas pô, o Botafogo não ganha um título há muito tempo, o título internacional foi só no início dos anos 90, não pode se dar o luxo de jogar fora Sul-Americano. O que eu acho que o Botafogo não pode se dar o luxo é de perder a liderança sólida que ele tem no Campeonato Brasileiro. Faz na Sul-Americana o que der para fazer. Se der para ir com 3 titulares contra o Defensa, vai. Se der para ir com 6, com 7, com 8, vai. Sempre tendo como plano principal o título brasileiro. É a minha opinião, porque também acho que por mais que o Botafogo tenha peças, tenha elenco, mas acho que é um risco também que não se deve correr nesse momento. Administrar o campeonato e administrar a Sul-Americana com inteligência. Eu acho que a vitória ontem contra o Bahia dá uma folga ao Bruno Lage, mantém ali uma distância confortável. Vários rivais diretos perderam pontos ali, né? O Flamengo perdeu pontos na rodada, o Fluminense e o Atlético Paranaense que poderiam dar uma encostada ali, né? O Palmeiras quase perdeu pontos. Então assim, a rodada não foi ruim, foi ótima para o Botafogo, foi ótima. Manteve ali o patamar, foi tranquilo, alguns rivais tropeçaram. Dá para pensar talvez em mais titulares na Argentina, até porque o Botafogo não conseguiu fazer o resultado em casa. Mas pensando que sábado tem o jogo do ano, é o jogo de volta contra o Flamengo, já ganhou no Maracanã. Se ganhar em casa, sepulta o Flamengo de vez no Campeonato Brasileiro. E, pô, isso representa para a torcida do Botafogo, nossa senhora, não preciso nem dizer o que isso representa. Ganhar do Flamengo, tirar o Flamengo da chance de título brasileiro dentro de casa do fim de semana. Então eu penso que o foco tem que ser mesmo título brasileiro. Sul-Americana vê depois. Santos, antes de eu falar do Santos, eu vou deixar aqui na tela o QR Code para você. Agora é o momento publi deste vídeo. Você que tem um pequeno comércio, você que é prestador de serviço, hoje ninguém paga nada no dinheiro. Hoje é tudo, plástico, hoje é tudo na tarjeta, hoje é tudo no cartão, hoje é tudo na aproximação. Então você precisa ter uma maquininha de cartões. Você precisa, o teu negócio precisa disso. Se você ainda não tem, ou se você tem uma maquininha de alguma empresa que você não está satisfeito com as taxas, com os prazos, está te dando dor de cabeça, vou te apresentar a Tom, que vai facilitar muito o seu trabalho. Vou deixar o QR Code na tela para você adquirir a sua maquininha Tom com as melhores taxas do mercado. Tem promoção para quem adquirir agora a maquininha Tom. Então tô deixando o QR Code na tela. Adquira agora para o seu negócio. Seu negócio precisa, gente, não tem esse negócio de dinheiro vivo mais. Acabou. Quem não tem maquininha de cartão, você tem um quiosque na praia, você faz barba na casa do cliente, você tem uma padaria, você tem, pô, não é possível que você não tenha uma maquininha de cartão. Você precisa ter. Indica para quem não tem ainda, para conhecer a maquininha da Tom. Tô te garantindo.
taxas como a Tom para o seu negócio, você não vai encontrar. Por aí, você não vai encontrar. Então, é só apontar a câmera para o QR Code e garantir a sua agora. Beleza? Vamos falar do Peixão. Como é que eu vou olhar? Copo meio cheio ou copo meio vazio? Copo meio cheio, Santos nos 25 minutos finais do primeiro tempo dominou o Atlético. Marcos Leonardo teve 2 chances que poderiam ter mudado o jogo. Uma delas na marca do pênalti, assim, era para acabar, para mudar a história do jogo. Não conseguiu. Segundo tempo o time foi muito mal. Segundo tempo foi um pouco de repetição do que a gente viu em outros jogos. Então o Santos, o Aguirre claramente já conseguiu melhorar a produção desse time. Claramente. Em pouco tempo de trabalho, eu não sei se isso vai se sustentar no longo prazo. Eu não sei por quanto tempo o Santos continuará jogando como vem jogando, competindo minimamente. Mas já dá para dizer que em pouco tempo, o Aguirre já fez mais do que o Paulo Turra fez no início e mais do que o Odair Hellmann vinha conseguindo fazer nas suas primeiras semanas de trabalho. E dá até para estender a análise do Odair pelo trabalho inteiro. O Santos tem jogado melhor, o Santos tem sido minimamente agressivo. Mas o Santos, quando não consegue ser efetivo, o Santos cai de produção no segundo tempo e o jogo foge das mãos, porque aí falta um monte de coisa, falta qualidade, falta confiança. Tá? O Santos, então, no segundo tempo, ele definhou. Então, tem uma mistura ali. Você olha o primeiro tempo do Santos e fala, opa! Você olha o que foi a vitória contra o Grêmio, opa, esse time tem condição de fazer mais do que vinha fazendo ao longo do ano. Mas ele não tem condição de fazer muito mais. A partir do momento em que ele sofre um gol do adversário, a dificuldade para virar os jogos será muito alta. Então é assim que o Santos vai tentar se segurar no Campeonato Brasileiro. Matar os jogos na Vila, ganhar os jogos na Vila e não se dar ao luxo de desperdiçar chances como as que o Marcos Leonardo ontem desperdiçou fora de casa, porque esse time não tem tanta força assim dentro de uma Arena MRV, por exemplo, para virar um resultado, para sair de um panorama ruim no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. A gente sabe que o teto técnico desse Santos ele é mais baixo do que vários adversários, do que o próprio Atlético Mineiro no jogo de ontem, isso a gente já sabia. Mas dá para fazer mais. A gente já consegue perceber que o Aguirre tem conseguido tirar um pouco mais de um elenco que não tem tanto assim para dar. Mas é possível. Com a força da Vila Belmiro, é possível com muito suor, com muito sacrifício, com muito apoio do torcedor, é possível brigar. Mas a situação ainda é bem difícil. Muito difícil mesmo. E o Atlético Mineiro, eu vi as imagens, cara, foi muito bonita a inauguração da Arena MRV, uma festa maravilhosa. Parabéns ao torcedor do Atlético Mineiro, que tem agora a sua casa. Parabéns à nação atleticana. Um palco lindo, de muita pressão no adversário, uma acústica pelos relatos de quem estava lá. Assim, a acústica do estádio é um negócio assim, animal. Então, parabéns ao Galo, que o Galo tenha grandes conquistas, né? Muitos frutos dentro da sua arena. Ontem o Atlético fez uma partida interessante, né? Com muita movimentação, especialmente com o Hulk, especialmente com o Paulinho. Inclusive a gente vê muito isso na jogada do primeiro gol. Paulinho é um cara que precisa recuperar essa confiança, né? São 2 gols na inauguração da arena, num jogo histórico que podem dar aí ao Paulinho uma reviravolta, uma retomada de uma temporada que está sendo muito marcada por altos e baixos, até mais baixos do que altos. Então, e o Atlético agora tem apenas o Campeonato Brasileiro, com a sua casa inaugurada, com foco no brasileiro, enquanto algumas equipes ainda estão se dividindo, o Atlético pode se beneficiar disso e está de parabéns pela linda festa que fez no jogo de ontem. Não dá para admitir o Atlético ser 11º, 12º, meio de tabela, com o time que tem e agora com o estádio que tem. Então o Atlético tem condições de fazer o segundo turno. Não sei se dá para confiar tanto no trabalho do Filipão, mas na qualidade do time eu confio e acho que o Atlético pode chegar mais longe dentro do campeonato. O mais longe é brigar por uma vaga da Libertadores. O Atlético acabou de inaugurar o estádio e não pode, né, ficar fora da Libertadores no ano que vem. O que fica de preocupante é a parte final do primeiro tempo, quando o Atlético sofreu, quando o Atlético viu o time do Santos fazer ali uma pressão. Se você for pegar primeiro tempo de jogo, chances reais, assim, chances claras de gol. O Santos teve até mais do que o Atlético no primeiro tempo. Já citei aqui as 2 do Marcos Leonardo, por exemplo. Mas, enfim, no segundo tempo o Atlético conseguiu matar a vitória. Bom, o que mais eu tenho para falar? Puxa vida, como é que eu vou esquecer da arbitragem? Eu vou deixar para o final. Deixa eu só falar rapidinho do que eu vi de Grêmio e Cruzeiro. Soares desfilou em campo. O Soares com um joelho, cara. Ele resolve o Campeonato Brasileiro, ele resolve vários jogos pro Grêmio. É absurda a capacidade técnica do Soares. E o Grêmio
mostra que ele vai brigar por Libertadores, sim, né? Pelo título tá muito difícil, qualquer um brigar com o Botafogo, mas o Grêmio vai brigar lá em cima, ele tem futebol, ele tem qualidade para ficar lá em cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fez o seu pior jogo do ano. O Cruzeiro mal passava do meio-campo. Era a bola chegando na área o tempo inteiro, o Cruzeiro não tinha saída, o Cruzeiro não tinha transição, nada. O Pepa colocou um trio de meio-campo com o Matheus Vital como o cara mais avançado. E foi um erro, porque o Vital está num momento muito ruim na temporada. Eu imaginei que os reforços, esses reforços, principalmente para o setor ofensivo, dariam um resultado rápido ao Cruzeiro. No jogo da Arena da Baixada contra o Atlético, foi o jogo que eu narrei, até a gente ficou com um pouco dessa sensação, mas não aconteceu. O Grêmio não tinha meio campo e o Grêmio deitou. O Cruzeiro não tinha meio campo no jogo de ontem. Porque eu falei do Vital, cara, o Vital sem a bola, esquece, né? Ele com a bola do pé não tem produzido, sem a bola é um a menos para marcar. O Grêmio deitou no meio campo do Cruzeiro. Foi fácil. Foi um 3-0 que poderia ser 4, poderia ser 5. Foi tranquilo, foi soberano o Grêmio no jogo de ontem, o que é muito preocupante para o Cruzeiro, a gente chegar nessa metade do campeonato e olhar o Cruzeiro com intensidade zero, num jogo tão importante, o Cruzeiro ser pouquíssimo combativo no jogo. O Pepa, pelo que a gente vai entendendo de repercussão de Belo Horizonte, tá balançando, né? A situação é muito ruim mesmo do Pepa no cargo, a situação do Cruzeiro coletivamente de desorganização é muito preocupante, no momento em que o campeonato passa da metade e o risco tá aí, né? Menos mal para o Cruzeiro que várias equipes lá de baixo têm perdido pontos. O Cruzeiro teve ali um momento em que ele pontuou, fez uma gordurinha. Mas, cara, assim, ontem nem malandragem o Cruzeiro teve, né? O Soares arrumou 2 cartões, arrumou um cartão pro Nery, só na catimba. Né? E o Cruzeiro não percebia a temperatura do jogo. O Marlon e o Nery tomaram amarelos na malandragem do Soares. Eu não tô enaltecendo isso, eu acho isso ruim. Mas é o que o adversário te oferece, você precisa tá pronto para isso. Então era um Cruzeiro apático ontem. Era um Cruzeiro que estava vendo a vida passar e sem entender o que estava acontecendo, sem entender o tamanho do problema que estava acontecendo. Então o Cruzeiro precisa reagir para ontem. A situação é muito delicada. Eu não sei se é troca de treinador, eu não sei de fato o que vai acontecer, mas o Pepa ontem errou de novo e o Cruzeiro precisa de uma reação rápida porque a água está subindo. Palmeiras e Vasco. Para fechar o vídeo de hoje, aí a gente vai ter que falar de arbitragem, claro, óbvio. Mas vamos falar da partida que fez o Palmeiras primeiro. O Palmeiras, obviamente, que ontem não faria, pega toda a circunstância de quarta para cá, jogo na Libertadores que provoca um desgaste, você vai para Colômbia, enfia 4 no adversário, corre pra caramba, e aí a volta é atropelada do jeito que foi, com problema no avião, pega um ônibus no dia seguinte, 3 horas para cá, e depois pega o avião para São Paulo, chega só na sexta-feira, foi tudo muito ruim. O descanso foi prejudicado, a preparação foi prejudicada, o trabalho tático foi prejudicado. Então o Palmeiras ontem mostrou o reflexo disso em campo. Coletivamente, as coisas não funcionaram para o Palmeiras. Eu acho que está no aspecto coletivo, eu acho que a atuação de ontem está entre, sei lá, as 3 piores do ano do Palmeiras. Eu acho que a gente pode dizer isso tranquilamente. Então o Palmeiras ontem não tinha circulação, não tinha transições rápidas. O Vasco, ele era um time que marcava muito bem, né? O Vasco foi com essa proposta de encaixar a marcação em cima do Palmeiras e conseguiu. O Vasco sai na frente com um gol do Paulinho, que eu vou falar já, que é uma coisa assim inacreditável, o erro da arbitragem ontem, um erro básico assim de procedimento. Então era o Palmeiras que estava com pouca inspiração, pouca velocidade, o Vasco marcando com linha de 5 e para destravar o jogo precisaria de uma individualidade e o Palmeiras teve a individualidade do Veiga, que é uma grande notícia. O Veiga oscilou em algum momento da temporada, principalmente depois das convocações ali para o Ramon, muita gente dizendo que foi o efeito seleção, vírus seleção, o Veiga voltou mal, mas o Veiga mostrou, foi muito elogiado pelo Abel na coletiva depois do jogo, mostrou a capacidade que tem, o poder de tirar um coelho da cartola, de resolver um jogo, tá bem fisicamente e fez a diferença ontem com um gol maravilhoso. Então é assim, futebol é assim, tem dias em que a máquina vai, e o Palmeiras tem uma máquina muito bem treinadinha, muito bem ajustadinha, tem dias que ela vai voar, tem dias que ela vai meio que do piloto automático. O Abel já fez o trabalho, as coisas vão, como foi na quarta-feira na Colômbia. Tem dias que por circunstâncias que vão fugir às vezes do controle do treinador, não vai dar. E aí você vai ter que contar com a sorte, com o talento, com a individualidade. Futebol é isso. Ninguém consegue jogar no nível máximo, ainda mais no Brasil, quando você joga 70 partidas por ano. Você jogar todas assim,
Não vai dar. E tudo que aconteceu na volta do Palmeiras, eu acho que também justifica o que a gente viu ontem. Mas o grande objetivo foi esse. Saiu com os 3 pontos. Preocupação é a situação do Dudu, vai ser avaliado nas próximas horas. A imagem sugere algo sério com o Dudu. Seria péssimo, nesse momento, com o elenco curto que a gente sabe que o Palmeiras tem, perder o Dudu. Vamos ver o que os exames vão dizer, mas eu tô vendo a torcida do Palmeiras bem chateada, bem preocupada, bem assustada com a imagem, um pouco pessimista, mas vamos com calma, vamos esperar o que os exames vão dizer, vamos torcer para que não seja nada realmente sério com o Dudu. O Vasco. A melhora é visível. O Vasco contra o Atlético Mineiro, com temporal, com gramado feio, ruim, pesado, lama. O Vasco guerreou contra o Atlético Mineiro. O Vasco suou sangue até o último minuto para sair com a vitória. Ontem o Vasco competiu muito. O Vasco brigou, o Vasco se defendeu com linha de 5, o Vasco segurou o Palmeiras, o Vasco teve as suas chances, o Vasco abriu o placar no gol que deveria ter sido validado. Então, qual é o sentimento que eu acho que deve prevalecer, assim, predominar no coração do torcedor do Vasco? É uma derrota que você vai muito mais lamentar pelo erro da arbitragem do que por uma atuação ruim, de você falar, puta, tá vendo, ó, mostrou que não tem como escapar. Pelo contrário, o Vasco competiu contra o Palmeiras, o Vasco não desistiu, o Vasco não foi um time dominado. Já expliquei as circunstâncias nas quais o Palmeiras entrou em campo ontem, mas o Vasco não tem nada a ver com isso. Então, você teve lá o início do jogo, Palmeiras indo para cima normal, né? Dando aquela empurrada no Vasco para sua defesa. E o Vasco resistindo. A partir disso aí, o Vasco começa a respirar um pouco. Tem o seu gol mal anulado no começo do jogo, mas o Vasco não foi atropelado, engolido pelo Palmeiras no Allianz Parque. Então, normal você vê algumas dificuldades ainda de construção do Vasco, normal, porque tecnicamente você tem aí jogadores que, né, não são tão brilhantes, mas você já vê uma ideia de um meio-campo mais organizado, mais estruturado, Praxedes bem, Medel cumprindo o seu papel ali, né, no setor defensivo, né? Você consegue ver uma ideia. Assim, o Vasco já tem um trabalho que começou pela estruturação do seu meio-campo. É possível sair, claro que é possível sair, claro que é possível escapar. Claro que quando você vê o Vasco tomar o gol que tomou do Veiga na parte, já com mais de 2/3 do jogo disputados, e o Vasco não se acovardando dentro do Allianz Parque, quando você começa a ver um padrão, você olha para o time do Ramon Dias e fala, pô, tem um padrãozinho, a galera que chegou da janela agora, dessa última janela, chegou bem, você começa a ver Medel, Praxedes, você começa a ver o Veguete no ataque, pô, a postura mudou, então é um bom sinal que o Vasco deixa. Como o Santos tem deixado alguns bons sinais, é outro competidor direto do Vasco contra o rebaixamento, mas eu acho que os sinais do Vasco têm sido melhores nessas últimas rodadas. Então, o Vasco agora vai ter o Bahia, confronto direto, fora de casa, e com a postura que teve ontem no Allianz Parque, dá para trazer um ótimo resultado, dá para trazer um grande resultado fora de casa em Salvador. E sobre a arbitragem, gente, eu tô aqui com o lance aberto na minha frente, vendo, revendo, ouvi as explicações, ouvi atentamente o que vários analistas de arbitragem disseram, e fico aqui pensando assim no absurdo que é. Nós temos um quadro de árbitros de vídeo, são árbitros FIFA, são VAR FIFA, eles são árbitros voltados exclusivamente para análise de vídeo. Então você tem um quadro fixo hoje de árbitros de vídeo. E ontem o erro foi um erro básico de procedimento. Quando eu digo aqui que o grande problema não é a tecnologia. A tecnologia é boa, gente. A tecnologia ela veio para esclarecer, ela veio para facilitar, ela veio para ajudar, ela veio para reduzir a quantidade de equívocos e de eventuais injustiças. A tecnologia é boa. O ruim é a operação dela. A tecnologia chegou, pegaram a tecnologia, jogaram no colo dos camaradas e falaram assim, opera aí. Opera aí, mas é o que? Nós vamos treinar? Não, já vai de cara, chegou a tecnologia. Nós não tivemos um tempo, sei lá, 6 meses, 1 ano, vamos fazer uma transição, uma adaptação, uma série de treinamentos, vamos isolar os caras para treinar, analisar tudo muito atropelado. Ontem era um erro básico de procedimento do VAR. A partir do momento que o Richard Rios afastou a bola da área, ele tinha o domínio e resolveu afastá-la, o VAR não pode chamar para o impedimento que ocorreu antes daquilo, porque se originou uma nova jogada.
Eu nem estou discutindo se havia um impedimento ou não. Parece que sim, mas é mais um daqueles lances que você vê o vídeo e não fica com tanta certeza, mas parece que havia. Ok, vamos confiar no software? O software traçou a linha impedido, ok. Mas essa linha sequer poderia ter sido traçada, não é pelo que eu digo, pelo que você acha, é pelo protocolo do VAR. Ah, teve um impedimento, paciência. O VAR não pode chamar, porque se originou depois do corte do Richard Rios um novo lance. Gente, é a mesma coisa que, sei lá, um escanteio mal marcado que origina um gol. Nós vimos na imagem, o VAR viu a mesma imagem que a gente, a bola tocou no atacante, mas o árbitro do campo, bandeira, vira um toque no zagueiro que não existiu. Deram o escanteio, bateu o gol. O VAR não pode, por mais que ele tenha a imagem, ele não pode chamar. Porque o protocolo proíbe. O protocolo tem os períodos específicos, as janelas específicas de chamada do VAR durante o jogo. Então é erro básico de procedimento. Os caras não conseguem cumprir. Sim. A regra do jogo já é um desastre para que esses caras consigam aplicar. Já é uma dificuldade. Principalmente quando você tem lá os itens interpretativos da regra. As recomendações que esbagam na subjetividade. Aí é uma loucura, porque um marca um negócio, outro marca outro. Um dia vale, outro dia não vale. Aí você fica pirado. Mas pior do que isso, assim, o básico do procedimento do VAR. Eles não conseguem cumprir o protocolo do VAR. E isso altera. O Vasco poderia ter aberto o placar, sustentado a vantagem no jogo de ontem, com as dificuldades que o Palmeiras enfrentou. O resultado do jogo poderia ter sido completamente diferente. São pontos que o Vasco deixa de fazer, pode ter deixado de fazer, e que podem rebaixá-lo. Os pontos que faltaram de ontem, que o Vasco poderia ter conquistado ontem, esses pontos podem faltar na última rodada e podem colocar o Vasco na segunda divisão. Isso é muito sério. A arbitragem brasileira não pode, a gente não pode se conformar com essa roleta russa. Rezar para não ser comigo hoje. E se for? Azar, né? Azar não. Esse negócio é milionário. Esse negócio mexe com muito dinheiro, muitas marcas envolvidas, paixão, torcedores que investem tempo, dinheiro, economias, viajam, consomem, compram camisa, compram pay-per-view. Isso é um negócio sério, cara. Não pode ser tratado desse jeito. A gente não pode ver um erro com essa gravidade. O erro vai acontecer. Nós somos humanos. O problema é que quando chega o VAR, em tese, você tem ali uma ferramenta que vai proporcionar a diminuição desses erros. Mas não. No Brasil, não. Parece que os erros, eles ficam, no mínimo, eles ficam mais evidentes, mas a sensação é que eles ficam maiores no Brasil, pela nossa incompetência. Então eu vou repetir algo que os meus inscritos mais assíduos já me ouviram falar trocentas vezes. Acho que não tem jeito. Acho que com o quadro de árbitros que temos, precisa refundar isso aí, cara. Precisa resetar, zerar com essa galera. Lamento, não discuto a honestidade deles, não discuto a paixão, né, com a qual eles exercem a arbitragem. Não discuto, respeito pra caramba. Fazem com prazer, mas fazem mal. Fazem mal. Infelizmente fazem mal. Péssimo. O erro de ontem é muito grave. O erro de ontem, assim, é uma coisa enlouquecedora. Sério, de enlouquecer. Eu vejo esse tipo de lance e eu falo, porra, por que a gente tá indo, né? É uma pena. Depois vocês não entendem por que não tem VAR brasileiro em Copa do Mundo. Não tinha nenhum. Também não tinha nenhum na Inglaterra, porque lá eles não erram tanto o procedimento como aqui. Lá eles inventam um protocolo próprio. Inglaterra é outro tipo de erro. Mas antes fosse esse o nosso problema. Porque pelo menos o básico eles sabem fazer. A gente não sabe fazer o básico, que é cumprir a porcaria do protocolo. Absurdo o erro de ontem. Como vários outros ao longo do campeonato foram absurdos. Contra o Palmeiras, a favor do Palmeiras, contra o Vasco, a favor do Vasco, contra todos. Que também, aí nessa hora tem torcedor que é muito espertinho. Tá vendo? É tudo para favorecer o Palmeiras. Tá vendo? Beleza, né? Quer comprar essa? Compra. Eu não compro. Nem de graça eu pego essa tese aí. Nem de graça. Porque eu vejo o campeonato, eu vejo acontecer para todo mundo. Bom, gente, feito o vídeo da segunda-feira, nosso vídeo de resumo. Espero que você tenha uma grande semana, que dê tudo certo, teus planos, teus objetivos, tuas metas. E para fechar o vídeo, o seguinte, vem aí algumas novidades do canal. Vem aí algumas novidades que vão estreitar essa relação que a gente tem com grande parte do público. Vem aí opções exclusivas para inscritos aqui do canal, muito em breve. Assim, nos próximos dias eu vou anunciar algumas novidades aqui, que não vão alterar em nada
o curso diário dos nossos vídeos de meio-dia. Isso aí não muda, nem vai mudar, mas vou trazer algumas possibilidades a mais para quem está inscrito aqui, para quem há tanto tempo me acompanha, para quem quer ter um contato mais direto. Então, nos próximos dias a gente vai anunciar para a galera aí, tá bom? Deixa o like no vídeo se você ficou até o final, deixa nos comentários se você discordar de alguma coisa que foi dita aqui, se você concordar integralmente, manda nos comentários. Ótima semana, like do vídeo, juízo e tchau.